licitadas em andamento, com muito recurso empenhado, e obras paradas também com recurso empenhado, ou seja, nós poderíamos licitar novamente, mas sem utilizar o recurso. Então, nós temos aí esse cenário que envolve tanto a nossa reorganização administrativa para desburocratizar nossas obras, como conseguir, dentro das mudanças constantes de legislação, no que se refere aos restos a pagar, poder aproveitar o máximo possível de orçamento. Mas eu quero destacar que, diante de tantos cenários da universidade, desde a sua implantação em 2010, nós não tivemos falta de recurso. Então, nós temos um cenário de obras muito difícil, pagamos aluguel altíssimo, mas nunca nos faltou recurso. É diferente do que a gente pode afirmar a partir de agora, né? Mas quero ressaltar isso. Então, nós temos uma ruptura muito grande no clima organizacional. A universidade passou ainda por um impacto de ter uma primeira eleição para a reitoria, um clima ainda nos seus primeiros 5 anos, não superar isso de forma, como uma universidade já consolidada, esperaria, e isso tudo gera um clima organizacional ruim e avanço lento nas suas atividades. E tudo isso consolida também dentro do nosso problema maior, que aí eu vou apresentar agora, são os nossos problemas com a infraestrutura. Dentro desses problemas de infraestrutura, sem projetos e perspectivas de futuro. Então, em maio do ano passado, quando nós assumimos a gestão da universidade, nós estávamos com uma obra parada, com um grande imbróglio jurídico em torno dessa obra e sem perspectiva de novas obras de licitação, de andamento, e com grande recurso de restos a pagar. E para o ano de 2018 nós também tínhamos um orçamento de 13 milhões, que não estava dentro do nosso orçamento discricionários. Nós utilizamos hoje em aluguéis, então o nosso contrato com o maior... quem consome mais no nosso orçamento, né, segurança, aluguel e limpeza, são os contratos nossos, macro contratos. E esses 27 milhões em restos a pagar, 9 mil metros quadrados em déficit de construção, do nosso PDI de 2012 a 2016, do número de obras apresentado no PDI, nós só desenvolvemos 3% dessas obras. Então, você imagina o que é. Se nós tivéssemos atingido 100% do planejado no PDI, ainda não seria suficiente. Então, na realidade, a universidade ela realmente ficou bastante limitada dentro desse cenário. E ainda com essa expansão para os novos campi, então nós temos, além da sede, mais outros 5 municípios onde nós estamos, também sem prédios próprios. Dos 6 municípios, nós temos prédio próprio em 2, né, que é Óbidos e Oriximiná. Os demais ainda em fase de consolidação, os outros 4. Então, 2 grandes obras paradas e embargadas, o restaurante universitário estava parado, e a obra do Bloco Modular Tapajós, que é esse prédiozinho, mais ou menos aqui na diagonal, que está até em obra também, parada e com grandes entraves jurídicos a serem dirimidos. E, além de nós pagarmos alto em aluguel, nós pagamos um aluguel que não atende às demandas. Quem conhece aqui o nosso campus, da unidade Bolevale, na unidade Amazônia, é insalubre, o prédio sem condição, muitas das salas não tem janela, não tem circulação, então pagamos caro, porque a cidade não oferece uma infraestrutura que nos dê opções para fazer uma contratação de algo tão grande como nós precisamos, e não tem esse número de prédios assim disponível. É mais ou menos o que você tem, é ali que você tem que se instalar, né? Então, tudo isso gera esse clima organizacional ruim, equipes desmotivadas porque os projetos não avançam. Então, hoje, o que a universidade tem de vantagem? Seu quadro técnico, docente, administrativo, nós temos bastante servidores. Eu acredito que é um número que é até invejável por alguma universidade do tamanho
da nossa, né? São 600 técnicos, 500 docentes. Então, nós temos o material humano necessário e nós precisamos, então, fazer uma gestão eficiente, forte, que possa colocar todo esse mecanismo engrenado para poder dar os frutos que nós precisamos. E isso vai, com certeza, diminuir os impactos. Então, a UFOP ela não inaugurava 1 metro quadrado de obra há mais de 5 anos, então nós estávamos em novas obras, numa universidade em criação e em expansão. Então, isso tem um impacto muito mais sério do que se você já tivesse com a sua universidade instalada, né? Essas são as unidades, eu coloquei aqui para vocês, para a gente ver, esse aqui é o maior valor de aluguel, é aqui em Santarém, esse prédio aqui em Itaituba e esse aqui é o prédio de Alenquer. Então, você vê, não é uma instalação para uma universidade, é o que tem ali, né? É o que a gente tem utilizado. E nós tínhamos mais um prédio alugado também aqui na sede, que nos consumia em torno de 800 mil por ano, colocando todo o valor de energia e tudo mais, era mais de 1 milhão. Esse prédio nós já conseguimos desocupar. Então, diante de um diagnóstico situacional de onde nós estamos e o que a gente precisa fazer, então nós focamos em ações de microambiente, ações locais, que envolve apenas a universidade, os servidores internos, mas nós também precisávamos de ações de macroambiente, que envolve outros parceiros estratégicos fora da instituição. Então, eu vou falar desses atores aqui para a gente. As ações de microambiente, ela envolveu um compromisso sério de todo o Conselho Superior de Administração e, de certa forma, de toda a universidade em torno do pacto de infraestrutura. O que é esse pacto de infraestrutura? Nós precisamos sair do aluguel, mas nós precisamos sair para um local que ainda não está pronto, que ainda não tem prédio. Então, a decisão que nós tomamos foi reorganizar um novo plano de infraestrutura, diferente do plano de infraestrutura pensado na construção, na criação da universidade. No plano de infraestrutura da criação da universidade, contemplava, por exemplo, um prédio para cada instituto. Nós temos 7 institutos. Nessa revisão da nossa infraestrutura, isso foi deixado de lado e nós estamos agora trabalhando com um plano emergencial de infraestrutura que visa sair do aluguel, deixarmos de gastar nos aluguéis e, a partir daí, começarmos a expandir. Então, ainda não é um plano de infraestrutura que visa a ampliação além do que já tem, mas sim sair do aluguel e melhorar as condições de trabalho. Com isso, foi criado um comitê gestor de obras, é um órgão de assessoramento vinculado à reitoria. Aí, sobre ele, eu vou falar daqui a pouco, como é composto, tem regimento próprio, né? Então, foi um comitê que nasceu dentro desse ambiente do Conselho Superior de Administração, e o foco principal do nosso comitê gestor é trabalhar com uma estrutura matricial, em que o foco é atacar projetos de cada vez. Então, nós temos essa estrutura matricial para desenvolver os nossos projetos que estão em andamento, vou falar daqui a pouco. Isso exige um planejamento estratégico detalhado, com ênfase no processo. Então, nós precisamos planejar detalhadamente cada ação. Gestão da qualidade, nós precisamos fazer uma execução rápida. Foco em resultados, não mais no processo. Eu falei para vocês, a gente tinha foco praticamente no processo. Nosso foco agora é no resultado. E isso envolve melhoria dos nossos controles de acompanhamento e, principalmente, integração, comunicação e transparência. Eu acho que esse último é o nosso principal avanço, que é ter uma equipe integrada, que se comunique bem e com transparência de todas as ações que estão fazendo. Então, isso aqui é o que nos permite dar um salto relativo em todas as atividades. Então, as ações de macroambiente que envolvem outros agentes dizem respeito ao Poder Judiciário. Então, nós desenrolamos, né, junto com a empresa que estava processando a universidade por conta de uma obra parada, a empresa dizia, eu quero terminar essa obra.
E a universidade já tinha aplicado várias penalidades por inexecução. Então, como destravar esse imbróglio para a gente poder fazer alguma coisa no prédio, que era o maior prédio aqui que nós temos como prédio planejado. Então, foi essa articulação, isso envolveu muito trabalho da Procuradoria, muitos parceiros, para que a gente pudesse desenrolar esse entrave jurídico, principalmente, e conseguirmos um caminho para poder continuar com a obra, e ela foi retomada em novembro do ano passado, e aí conseguimos já inaugurar essa primeira etapa. E a segunda etapa já está em processo bastante avançado, e daqui a pouco eu vou mostrar que prédio é esse e as ações. Outra ação importante com os fornecedores, nós percebemos o seguinte, que não éramos só nós que tínhamos problema de gestão e administração dos seus processos. Os nossos fornecedores, eles têm problemas administrativos também. Então, quando ele não resolve o problema administrativo dele, implica numa nota que eu não posso pagar, implica num recurso que não chega como deveria chegar. Então, quando esses fornecedores por exemplo, uma empresa de engenharia, a empresa de engenharia ter problemas administrativos é a mesma coisa que a nossa obra ter problemas administrativos. Então, nós precisamos e nós fizemos esse trabalho de alinhamento com a administração das empresas que tem obras dentro da universidade, e isso também foi um salto, muita coisa eles nem sabiam como fazer, e foram aprendendo também para dar agilidade e não fazer com que os processos parassem. Outra articulação com as prefeituras, diante dos nossos terrenos, sem documentação, sem registro, alguns dos terrenos da universidade estavam ocupados, então aqui tem, né, na região essa cultura de ocupação nos terrenos da universidade, porque a universidade não conseguiu construir na sede, e você imagina nos campi. Então, nós tivemos que trabalhar junto com a prefeitura para conseguir destravar. Isso aqui é uma reunião aqui em Alenquer, em que nós fomos também conseguir destravar o terreno para poder dar início à obra. E isso com um diálogo constante com a comunidade, que em torno também, aqui na sede, nós temos uma comunidade que, quando nós recebemos, né, a UFOP ela foi criada, ela herdou muita coisa da UFPA e da UFRA. Então, herdou da UFPA, da UFRA, um terreno, e nesse terreno que foi herdado, tinham moradores. Aí nós herdamos os moradores juntos. A gente diz que eles são patrimônios da universidade. E aí nós tivemos que, nesse diálogo com os moradores, resolver a situação deles, que implicava resolver a situação nossa de terrenos de imobiliário. Isso tudo implica você conseguir licitar ou não. Então, aqui é um mundo de coisas, eu estou passando, né, algumas coisas. Então, dentro desse microambiente, dentro da universidade, nossa mudança foi buscar sempre o foco no resultado, planejar, nunca é demais, executar rápido, medir desempenho e modelar o certo e corrigir o erro. Então, isso aqui é um processo que nós estamos vivendo continuamente dentro das etapas estabelecidas. A desocupação, ela tem se mostrado, quando eu falo aqui desocupação, estou me referindo em planejar um local para as pessoas que estão nos prédios alugados ocuparem os espaços da universidade. Então, nós percebemos que nós tínhamos um problema de gestão de espaço. O nosso espaço, além de nós pagarmos caro, ele ser ruim, era muito mal utilizado. Então, nós fizemos uma reorganização administrativa, apertando, organizando, eliminando o que não é necessário em termos de espaço. Com isso, nós conseguimos desocupar um prédio todo, que nos consumia esse 1 milhão anual, e isso, apenas com a gestão de espaço, nós não tínhamos entregue nem 1 metro quadrado. Então, é aquela sala muito grande que pôde ser dividida em duas, foram essas coisas, muita conversa com a comunidade, com a base, porque essa é a parte de um trabalho que não termina, esse diálogo, esse processo de convencimento para as pessoas entenderem que aquilo é temporário e que precisa ser feito nesse momento, que gera depois o impacto futuro para todo mundo.
destravar o nosso orçamento, que o grande entrave é esse aluguel. Montamos uma agenda de obras, tudo isso dentro de um processo, de uma correria de compras de equipamentos das emendas parlamentares, que aí quem viveu também essa correria que foi essas compras de equipamento dentro desse processo. Quer dizer, eu compro equipamento, mas eu não tenho ainda um laboratório, espaço adequado para... Então, você precisa fazer esse planejamento fino sempre. Tá? Dessa forma, a nossa estrutura de gestão ela passa a ser uma gestão por projetos. Então, eu vou atacar um projeto específico de cada vez, dentro da fase que ele se encontra. A estrutura matricial, não valorizar a burocracia como o meio, a burocracia ela tem que ser respeitada dentro do seu fluxo e não ser o motivo principal do processo fluir. Processos inúteis são eliminados, diminuições de erro e dá mais autonomia e empoderamento das equipes. Então, como esse comitê gestor de obras ele é montado, né? Eu vou voltar daqui a pouquinho aqui. O comitê gestor de obras ele é um comitê formado por engenheiros, arquitetos. Cada equipe ela tem dentro desse comitê algum representante. Então, da nossa Pró-Reitoria de Administração, pregoeiros, contadores, administradores. Da Pró-Reitoria de Planejamento, tem um contador, um economista, um administrador da Proplan. Dentro da nossa Superintendência de Infraestrutura, engenheiros, arquitetos, administrador também, que nós temos na nossa superintendência. E nós envolvemos também dentro do comitê a própria unidade demandante. Isso tem sido mostrado crucial para o desenvolvimento do trabalho. Então, qual é a diferença aqui de se trabalhar nesse modelo matricial? É que todos participam do planejamento desde a sua origem. Então, o projeto básico ele não é discutido apenas pela equipe técnica de arquitetos e engenheiros. O projeto básico é discutido principalmente pelo contador, pelo administrador, por quem conhece a licitação e sabe qual o modelo ideal de licitação, porque o que acontecia? Nós fazíamos, terminei o projeto básico, manda para a Comissão Especial de Licitação. Aí lá ela vai decidir, olha, eu vou fazer essa licitação por RDC, mas o teu projeto básico não está por RDC, volta e adapta. Então, esse processo ficava indo e vindo mais de ano, 2 anos temos processo desse circulando. Então, a ideia é que, para o planejamento, todos os atores possam participar e cada um dá contribuição importantíssima no momento que quando você sai com um projeto básico pronto, na verdade já está pronto o edital e já está pronto o contrato que vai ser assinado, porque as equipes trabalharam conjuntamente e isso facilita com que, além de rápido, você também não perceba um erro apenas lá na etapa final, que também acontecia muito, né? Você vai perceber na hora de fazer o contrato que algo que estava no edital não era para estar, por exemplo. Então, isso pode gerar, inclusive, impugnação total de tudo que você fez. E temos exemplos de situações como essa. Então, se eu fosse apontar para vocês quais os erros, quais os problemas da universidade, porque ela não conseguiu construir, eu não falaria só de um, são vários, né? Então, cada um estou apontando em algum momento. Então, essa é a ideia, né, do nosso comitê, ele tem um regimento próprio de como funciona, e aqui eu tenho os nossos modelos de projeto, né? Então, BM Alenquer, o Bloco Modular de Alenquer, o Bloco Modular de Itaituba, o NSA, o Núcleo de Sala de Aula. Então, todos os projetos que nós licitamos, eles foram trabalhados dentro desse comitê e um por vez. E também nós temos o diretor do campus também, né? Onde nós temos o campus, onde nós temos prédio lá, o diretor do campus ou algum representante do campus participa do comitê. E isso tem feito, assim, uma diferença muito grande, principalmente agora que nós estamos na fase de fiscalização, como essas pessoas lá têm feito a diferença
porque o custo para nós fazermos essa fiscalização lá, além de alto, não seria tão eficiente quanto você ter alguém da equipe que conhece o projeto, que participou de todo o processo e quer tanto quanto qualquer outro que aquele prédio fique pronto, né? Então, isso foi algo também que tem sido uma diferença grande. Bem, aí eu perguntar, o que precisa para entregar obras? Estudamos muito as universidades de todos vocês. Então, com certeza, nós aprendemos muito sobre o que fazer e o que não fazer. E estamos aprendendo muito ainda no dia a dia. Mas, antes de eu falar de cada fase dessa aqui, eu acho que a nossa grande lição foi ouvir os mais velhos, né? Então, nós aproveitamos muita experiência do que nós vimos nas universidades que nós estudamos. Aí, aqui, eu quero destacar a contribuição que a UFPA nos deu. Nós mandamos os nossos pregoeiros, eles nunca tinham feito um RDC. Nunca eles tinham licitado RDC. Foram com a equipe lá do FPA, passaram lá um tempo, ficaram imersos. Enquanto o processo estava sendo construído, a equipe de licitação estava treinando. E, com isso, nós depois conseguimos fazer mais. Ficou fera também, que aí depois já saiu um atrás do outro. Foram mais de 6 RDC que conseguiram ser executados por essa equipe. E nenhum teve nenhum tipo de problema durante o processo, que vocês sabem como que os concorrentes ficam em cima, né, para impugnar, e é um processo bastante tenso. Então, a UFPA foi uma grande parceira nisso, a Unifespa também, né, o Lucas contribuiu bastante, não conhecia o Lucas ainda, vim conhecer o Lucas hoje que eu apertei, mas conversamos bastante por telefone, porque as dificuldades que o Unifespa e o FOPA enfrentam são muito parecidas com as nossas, em termos de logística, de localização, e se eles conseguem, por que o FOPA não conseguia? Então, foi ouvindo, né? Eu lembro de uma conversa com o Lucas, eu disse, Lucas, um RDC integrado, o que tu acha? Não sei se ele lembra dessa conversa. Nós não temos projetos, nós vamos fazer integrado. Ele, professora, não faça. Onde eu já vi, não deu certo. Então, a melhor coisa que nós fizemos, então, naquele momento, foi não seguir para a linha do RDC integrado. É dizer, nós vamos fazer, nós vamos conseguir com as ferramentas que nós tivermos. Então, já deixo o agradecimento aqui. Então, nessas 3 fases que nós destacamos como cruciais, nós temos a fase 1, que é ter um bom projeto. Se você tiver um bom projeto para executar, você já tem grande parte do processo. Você precisa fazer uma boa licitação. Quando eu digo uma boa licitação, eu me refiro também a contratar uma boa empresa. Aqui foge um pouco a fase externa do processo, porque foge um pouco, né, do seu controle. Você vai lançar o edital, você tem que seguir na risca e cobrar, e ter também a sorte de vir uma empresa que seja bem intencionada, porque você sabe que no mercado você vai encontrar de tudo, né? Então, fazer uma boa licitação é uma etapa importante. E a terceira é uma boa fiscalização. E quando eu digo fiscalização, eu não estou falando especificamente do trabalho técnico de ir verificar se aquela viga está sendo feita como ela precisa ser feita. Isso também, mas também a fase de pagamento dos nossos boletins de medição. Se você não fizer o pagamento dos boletins de medição, como deve ser feito, dentro de um cronograma, então você começa a perder o controle da ação. Como nós vimos isso? Através de estudando e tendo o relatório do que nós fazíamos. Então, quando nós estudamos o que nós fazíamos e não dava certo, então foi aí que nós fizemos essas mudanças dentro do mecanismo de fiscalização. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo disso que nós estudamos. Aqui nós temos, anualmente, boletim de medição do mês de 2017 até 2018, quando nós estávamos em obra do restaurante universitário, né? Aqui tem um lapso de tempo que a obra ficou parada e foi retomada agora em 2018. Então, esse aqui são os boletins de medição. Aqui é um pouco mais de 200 mil, para você ter uma ideia, aqui é mais de 600 mil. Tá? Isso aqui é o valor de boletim de medição. Aqui de laranja, eu estou marcando quanto tempo a UFOPA demorou para pagar esse boletim de medição. Aqui em verde é o desejável, que é o 30 dias. Então, você vê que esse boletim de medição, a UFOPA passou mais de 30 dias.
Aqui embaixo pagou antes, aqui em cima, nossa, foram 90 dias de atraso do boletim de medição. Aqui nós criamos o Comitê Gestor de Obras, e a partir da criação do Comitê Gestor de Obras, nós criamos uma logística que acelerou bastante o fluxo dos processos internos, e nós conseguimos pagar o boletim de medição com menos de 30 dias. Foi uma logística simples, marcamos a data para os boletins saírem, todo dia 20, assim você tinha o tempo para fazer com que a empresa recebesse com, no máximo, 15 dias. A diferença nos boletins de medição seguinte, isso aqui é só de 2 meses depois, a gente já tem esses números que eu não atualizei aqui, de meses após isso, decisivo para que a empresa possa ter fôlego. A gente sabe que ela precisa, por lei, ter até 90 dias de fluxo de caixa para esperar o nosso pagamento cair, mas não é a realidade das empresas. Se você não der um fluxo de caixa do seu pagamento em dia, ela vai desacelerar a obra e vai gerar um ciclo que depois você não consegue mais recuperar em termos de prazo e de demanda, porque o atraso no seu pagamento vai impactar no atraso com que ela compra o material para chegar na obra e assim sucessivamente, né? Nós percebemos que isso acontecia muito na universidade, atrasava um pouquinho, nós nem atrasávamos, bastava você não ultrapassar os 30 dias, que aí a empresa começava a se perder. E aí tem mais um detalhe, é que muitas vezes o pagamento não caía na conta, isso agora nós temos um gestor de contratos que está tendo cuidado de olhar isso, não caía na conta da empresa, porque a empresa estava com uma certidão de FGTS vencida, não estava regularizada, por algum motivo, que ao longo do processo ela está regular, mas venceu um FGTS, venceu alguma certidão e ela não atualizou, ela não vai receber. Então, as empresas não tinham esse tipo de gerenciamento. Seja de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, que nós estamos trabalhando hoje com essas três categorias, né? Nós temos empresas de grande porte, com mesmos problemas administrativos, não tem, quando a gente pergunta assim, quero conversar com o seu administrador, a pessoa que vai gerenciar, que vai conversar administrativamente com o FOPA. Não tem, é o engenheiro da obra. Aí nós exigimos, não queremos falar de fluxo de pagamento simplesmente com o engenheiro da obra. O engenheiro da obra tem que estar preocupado com a obra. É fato que, administrativamente, as empresas não têm esse hábito, né? Então, nós chamamos para reunião também essas empresas para que elas pudessem criar essa logística interna de administração e separar essas atividades. Então, isso mostra para vocês que esse fluxo de pagamento tem um impacto maior do que se imagina dentro do fluxo e do andamento da obra. Então, dentro dessa chamada da empresa, elas estão nesse mesmo ambiente conosco, elas estão entendendo qual é o cenário da universidade, elas estão entendendo qual é a importância. Nós conversamos com toda empresa que vai começar uma obra na universidade, passamos o beabá, né, da importância daquela obra, onde ela está. Isso aqui é a missão de uma empresa lá que está em Itaituba. Então, eles têm lá na parede deles, nossa missão, construir com excelência o bloco padrão FOPA de Itaituba até junho de 2020. Então, eles têm que perseguir isso ou antes, porque se for antes também não tem problema. Isso aqui é um diálogo até com quem está construindo com a mão na massa. Eu acho que a pessoa tem que sentir o impacto daquilo, né, para a universidade. Para eles tem um significado, é o emprego, mas para nós tem mais do que um significado, não é só um prédio, é um produto, é um restaurante universitário, é um impacto na vida de um aluno que pode continuar ou não dentro da universidade. Então, esse diálogo ele precisa ser constante. E aqui nós temos, eu não vou falar dos números aqui, mas o acompanhamento fino, né? Eu quero mostrar isso aqui, que esse acompanhamento fino é feito dentro da nossa Superintendência de Infraestrutura, parceria com a Diretoria de Planejamento Orçamentário. Então, nós temos um gestor de contratos que faz esse acompanhamento fino do que de quanto nós temos, quanto deveria ser a medição, quanto foi, quanto não foi.
Então, esse acompanhamento, ele tem ajudado bastante essa distribuição das atividades dentre os personagens, né? O fiscal técnico, ele vai fazer a análise técnica, se condiz ou não. Nós temos um fiscal administrativo e nós temos o gestor do contrato, que fica de olho dentro desse cronograma de execução ou não. Então, como eu falei para vocês, nós tínhamos as pessoas, que eram o mais importante. Então, nós precisávamos criar algum tipo de mecanismo que para o FOPA tem funcionado muito bem, pode não funcionar para outros, porque a nossa universidade, ela não é grande e relativamente, para nós é muito, né, desses nossos problemas. Mas se for comparar com uma outra universidade com muito mais alunos, pode ser um outro modelo desejável. Então, aqui são os prédios. Esse prédio aqui era obra parada, e nós entregamos agora em maio. Então, você, com todo esse fluxo que eu falei para vocês, né? Aqui nós trabalhamos apenas na adaptação do projeto, não foi um projeto criado pela equipe, esse projeto já existia, ele foi adaptado. Agora a obra aqui já está seguindo a segunda etapa. Esse aqui é o prédio, né? A maquete, e aqui, como ele está, agora está um pouquinho mais já erguido. Esse prédio aqui veio, tirou um pouco, na realidade, se a gente fosse contar ali o anexo como segundo prédio, né, nós desocupamos também mais uma área, e era em torno de 80 mil mensal. Então, já foram 2 prédios que nós desocupamos dentro dessa estrutura. Aqui é o nosso núcleo tecnológico de laboratório. Esse projeto, ele já estava em andamento na universidade. É o único projeto nosso que ele não visa desocupação. Esse é um projeto, ele é focado no nosso núcleo tecnológico. Nós entendemos a importância estratégica de nós termos laboratórios que possam dar contrapartida. A universidade não está parada, ela precisa, temos muitos pesquisadores, muita ciência rodando, então nós precisamos do nosso parque de tecnologia. E esse prédio aqui de laboratórios, ele vem nessa direção, a obra também já está bastante avançada. E aqui é o nosso parque tecnológico, que nós estamos começando um embrião para que a gente possa produzir muita pesquisa a partir desse prédio. Aqui é o núcleo de sala de aula. Esse prédio aqui, até setembro do ano passado, não existia nenhum projeto. Era nesse aqui que nós estávamos com a intenção de fazer um RDC integrado, ainda bem que não fizemos. Então, a equipe técnica conseguiu fazer, e aqui nós fizemos uma parceria com a empresa de engenharia da cidade, que doou os projetos complementares, e junto nós conseguimos ter o projeto técnico todo necessário para essa licitação. Nós estávamos com arquitetônico, então nós fomos, através das parcerias, conseguir tudo mais, né? Elétrico, hidráulico. Então, foi dessa forma que nós conseguimos licitar esse prédio até o final do ano passado, mesmo sem estar com o projeto. A previsão para ele é dezembro, né, Vitor? Um bloco. 2 em dezembro, 2 em fevereiro. 2 porque são 3 blocos, o projeto são 3 blocos com 20 salas, nós estamos construindo 2 blocos. Isso aqui, nossa, mãe, nem imagino quanto isso vai ser importante, né, para a gente desafogar tudo. Orçamento, espaço. O restaurante universitário já está em fase final. Até mudamos a cor agora, está azulzinho, e aqui nessa entrada, vocês vão passar por lá, com certeza. Também estamos com a previsão de inauguração até o aniversário da UFOPA de 10 anos, esse restaurante vai estar funcionando. Aí a gente fala, ai meu Deus, vai estar funcionando o restaurante universitário. Não é muito de comemorar, não, mas tem que comemorar. Aqui são os prédios fora da sede. Nós aproveitamos esse projeto, que a Unifespa já teve experiência com ele, né? Foi aqui que nos ajudaram bastante, a Unifespa. Um projeto que tinha seus problemas, nós conseguimos alterar e resolver algumas coisas, e isso também facilitou. E aí já está bastante avançado lá em Itaituba e Alenquer.
assim, nesses municípios pequenos, você não imagina o impacto de uma obra dessa no município como Alenquer. Ele movimenta toda a cidade, todo mundo. Se você pesquisar assim na internet a obra de Alenquer, você vai ver a novela que foi, a euforia desse prédio. Mas não é só coisa boa, não, é problema também lá. Mas é o impacto mesmo que tem na região, com uma cidade pequena, e você fazer essa construção em termo econômico, você imagina em termos acadêmico. Então, aqui são os nossos números, né? Aqui, 2015, nós utilizamos menos de 5 milhões de capital. 2016, aqui também menos de 5. Em 2017, menos de 2 milhões. 2018, 4 milhões. E agora, em 2019, esses números são de julho. Isso aqui é executado do orçamento, 21 milhões. Então, nós estamos conseguindo acelerar, estamos conseguindo avançar e fazer a entrega de muitos prédios. Já estou terminando. Aqui é o nosso cenário. O que seria da nossa vida se não construíssemos? Nós estaríamos em 2025 com um acréscimo muito grande em aluguel, ao passo que, se nós tivermos construindo, aqui em amarelo mostra que a nossa tendência é lá para 2021, nós já não estarmos nesse cenário de aluguel como nós estamos agora, tá? Aqui é o nosso cenário, né, das obras em andamento, com uma previsão até 2024. Então, esse aqui é o bloco modular Tapajós que foi entregue. E esse aqui é, na realidade, para me fazer o encerramento para vocês, que eu acredito que a grande mudança que nós fizemos foi trabalhar com as pessoas, foi essa valorização e essa autoestima, recuperar o profissional que existia dentro de cada um, que realmente nós estávamos desmotivados. Um servidor pode até nunca ter pisado em uma obra, mas ele sabe que foi essencial para que ela acontecesse. Essa consciência do todo traz o sentimento de pertença, e esse sentimento reconecta o servidor ao FOPA. Essa reconexão fortalece o clima organizacional por meio da motivação e satisfação pessoal, e é disso que nós estamos falando. E é isso, espero ter contribuído, qualquer coisa. Faltou você dizer que você não é engenheira. Bom, neste momento, então, franqueamos a palavra para quem quiser fazer perguntas, alguma colaboração. E a gente vai ter alguém aqui que vai estar passando o microfone. Não, eu vou sentar, Rogério, porque aí tu responde, o outro responde. O Vitor Viana, nosso superintendente de infraestrutura também, tem muito mais a responder. Boa tarde, boa noite. Professor Rosalvo, Universidade Federal de Sergipe. Eu estava conversando com o reitor, né, no intervalo, mostrando que a experiência do comitê gestor é determinante para o sucesso de obras. Mas deixa eu fazer algumas perguntas difíceis, talvez você possa não me responder agora. Uma das grandes dificuldades hoje diz respeito ao orçamento, a ter disponibilidade para empenhar, até os limites. As obras de vocês estão em execução. Há, de fato, um planejamento orçamentário que mantenha as fases seguintes? Primeira pergunta que é difícil. A segunda pergunta que está associada à primeira. A definição das obras parte de anteriormente, tem um planejamento anterior, tem uma fase lá atrás. Que projetos são escolhidos prioritariamente? Porque você tem outros, certamente um conjunto de projetos que não podem ser atacados todos ao mesmo tempo. A escolha desses projetos se dá em função do orçamento? A escolha desses projetos se dá em função dos problemas de aluguéis? Quais são essas escolhas? Como é que vocês trabalham essas prioridades? Obrigada.
eu acho que eu falei durante a apresentação que até o momento, até hoje, o orçamento não era um problema da UFOPA, não nos faltou orçamento durante todos esses anos. Agora nós estamos numa situação bem diferente. Esses blocos, esses prédios que mostrei para vocês, muito deles já tinham orçamento empenhado de anos anteriores. Então, o nosso problema vai no financeiro, de você conseguir executar quanto você tem de financeiro para conseguir executar, porque agora nós estamos indo estamos na unha com o financeiro também, né? Então, esse bloco, todos que nós licitamos ano passado, eles foram licitados em novembro, dezembro. Então, o recurso do ano de 2018, ele está sendo utilizado agora em 2019. Então, já estava com esse empenho, né, nas obras. Nós fizemos também, nós temos um mapa de desembolso com a garantia do que nós temos até o final de 2019 está tranquilo. O calendário de desembolso que nós temos e recursos que nós temos para empenhar. Já não é o cenário para 2020. Então, para 2020, o bloco modular Tapajós, por exemplo, ele precisa de um reforço de cerca de 6 milhões anuais a 2020, 2021, 2022, a previsão para ele até 2024, que é aquele maior. Então, esse não tem o orçamento previsto até a sua conclusão. Os núcleos de sala de aula, que são aqueles 2 menores, eles já têm o orçamento previsto até a sua conclusão, né? O núcleo tecnológico de laboratório, o bloco de Alenquer e de Itaituba também, não tem todo o valor até o final, mas vai faltar pouca coisa, em torno de 1 milhão para cada, no máximo. Então, essas obras, elas têm essa garantia, com exceção do bloco modular Tapajós, que aí era o nosso grande cenário de expansão. Como que essas obras foram definidas, né? Primeiro que, para onde você olha, você vai ver aqui na UFOPA a demanda. Então, realmente, definir a prioridade agora, ela tem que ser baseada em algo palpável e perceptível por toda a comunidade, porque se você for entrar nas nuances específicas, aí você não consegue consenso e não consegue gerenciar. Então, o que nós precisamos hoje? Salas de aula. As nossas salas de aula estão em prédios alugados e ainda insalubres. Como eu falei para vocês, nem a acústica ideal tem. Então, a prioridade das escolhas do projeto não, mas em que utilizar, sair do aluguel. Então, você começa priorizando sala de aula, laboratório e toda a parte administrativa que hoje nós estamos também em aluguel, né? Esse é o cenário ideal, né? Que nós sairmos, tudo que nós construirmos ser utilizado para desocupação. Dentro da perspectiva de expansão, nós só estamos construindo um núcleo tecnológico de laboratórios, que é o nosso parque tecnológico. As outras obras, elas estão sendo construídas para tirar você que está aqui e vir para cá, para esse espaço que está aqui. Então, não envolve uma demanda nessa fase agora, né, de um planejamento de escolha de novos focos de investimento. Agora, realmente, é a nossa desocupação que tem sido... tanto que Itaituba e Alenquer foram campos escolhidos para ter o prédio, porque são os 2 onde nós pagamos aluguel. Nós pagamos num dos prédios lá 140 mil, né? Então, mesmo uma cidade pequena, é um gasto com um custo muito alto para se manter esse valor de aluguel. Então, a prioridade para definir um campus, por exemplo, é o campus que tinha aluguel. Então, é dessa forma que a gente tem priorizado agora. Quer falar alguma coisa mais? Boa noite. Eu sou o professor Moacir, sou da Universidade Federal Rural do Semiárido. Eu queria parabenizar pela iniciativa da criação do comitê, acho bastante interessante. É um desafio, de fato, a gente, né, dadas as diversidades, construir um campus, uma estrutura multicampus, digamos assim. No caso da UFESA, especificamente, a gente teve situação que a gente teve que se instalar na casa paroquial, porque na cidade não tinha estrutura que
que a gente alugasse. Em uma outra situação, nós tivemos que compartilhar uma escola do Estado, modificando o horário da escola para poder albergar os nossos alunos. Eu achei bastante interessante a apresentação de vocês, mas me parece assim, a iniciativa do comitê é bastante interessante, mas me parece que focou muito em obras. Eu queria fazer uma pergunta no sentido da infraestrutura de equipamentos. Como que vocês trabalharam, vocês definiram as prioridades para efeito das obras, mas como vocês trataram essa questão da infraestrutura, que é um outro gargalo? Eu vou aproveitar que, na verdade, a professora Denise está com um chamado muito importante, que é a Annelise, né? Tá? Bem, na verdade, parte tinha um slide da professora Denise que, em obra mesmo, a gente priorizou a recurso da LOA, né? E aqui no estado do Pará, a gente tem uma emenda de bancada. E aí, o que foi que nós fizemos? A gente prioriza o nosso recurso de LOA para a obra e se prepara para a emenda de bancada. E aí, o que é que a gente faz? Nessa ação específica, o Comitê Gestor de Obra também ajudou um pouco na concepção, mas a gente montou uma matriz de priorização de equipamentos. Então, os equipamentos... primeiro, eles teriam que ter um local para ser instalado, porque a gente tem muito equipamento ainda encaixotado, às vezes encaixotado 3 anos aí. Então, deveria ter um local para ele, porque a gente tem esse gargalo de infraestrutura. Não adianta a gente comprar equipamento para ficar na Amazônia, se a gente já quer desocupar. Uma outra coisa, o laboratório tem que ser multiusuário. Então, aí a gente utilizou uma matriz. Mas, assim, basicamente, um pensamento macro todo o nosso esforço orçamentário da LOA para a infraestrutura em obra e a emenda da bancada para nos amparar em equipamentos, material permanente. Não sei se era bem essa a pergunta, mas de priorização era mais ou menos isso. Aí a gente utilizou para equipamento uma matriz, né, dentro que a gente conversou com a comunidade, viu o que era importante, como é que a gente ia priorizar, né? Então, é basicamente isso. Então, ok. Mas desculpa, Lucas. O Thiago já. Agora. Lucas, da Unifespa, parabenizo primeiro ao FOPA. Eu vi que foi um cavalo de pau que deram aqui, né? Assim, nessa gestão de obras, alterou muita coisa realmente. Eu acabei participando junto com a FPA desse processo. Muito legal ver isso, como a gente conseguiu se alinhar junto, as 3 do Pará, a UFRA também estava nesse processo, então as 4 do Pará se juntaram para se ajudar mutuamente. Uma pergunta, a obra entregue, ou todo esse planejamento de obras, como fica a distribuição e organização do espaço com as unidades acadêmicas? Hoje o nosso problema é briga entre unidade acadêmica. O Instituto acha que precisa mais do outro, vocês já fizeram alguma matriz de distribuição de espaço, já tem algum planejamento de como vai ser alocado isso para as unidades acadêmicas? Sim, bem, o BMT, que foi entregue agora, já tinha uma pactuação, mas é assim, o que acontece, Lucas? Por exemplo, olha, você tem tantos metros quadrados para o ISCO, por exemplo. Só que o ISCO, ele tem espaço alugado. Ele não pode criar uma nova demanda. Ele precisa desocupar. Então, o metro quadrado que ele vai ocupar, ele tem que desocupar. Entendeu? O que é que acontece? Qual era um grande problema que a gente tinha? Desocupou uma sala. Aí sai uma equipe, aí logo em seguida entra outra. Não pode. Você só pode ocupar espaço que você desocupar. Continua. A questão agora é também, por exemplo, o Amazônia, que é onde a gente ainda está pagando R$360 mil por mês, a gente tem lá todas as pró-reitorias, nós temos 3 institutos. Então, eles têm prioridade para ocupar um espaço que será inaugurado agora. Lucas, você falou, talvez, o Fito pode concordar, a nossa maior dificuldade, apesar de que nós temos muita dificuldade, né, para executar as obras, mas a maior dificuldade é essa que você citou. Essa, sem dúvida nenhuma, é algo que ainda hoje consome muito nosso tempo, porque ninguém abre 1 centímetro quadrado para ninguém. Né? Todo mundo tem importância e prioridade. Agora, é claro, eu estou falando todo mundo, mas eu estou sendo injusto, porque
você encontra alguns espaços, alguns gestores que negociam com a gente para conseguir um espaço depois. Então, é uma engrenagem, né? Porque esse prédio do BMT está sendo aguardado pelo menos uns 4 anos. Então, quando a gente chegou ano passado dizendo que ia entregar, ninguém acreditava. Agora que ele ficou pronto, e aí a gente está com os outros obras em andamento, o pessoal está começando a ganhar um certo crédito. Então, eu disse, olha, se você me liberar esse espaço agora para resolver um problema, eu me comprometo que eu vou te contemplar, você vai ser prioridade no próximo investimento. Então, é uma engrenagem difícil, né, de gerenciar, até porque, como eu falei, esse pacto para esse prédio novo, por exemplo, já foi feito há 3 anos atrás, 4 anos atrás, então muita coisa mudou de lá para cá, mas ninguém quis desfazer o pacto. Já para o prédio novo, eu estou recebendo muita gente brigando demais comigo, por quê? Porque esse prédio, que é o Núcleo Tecnológico do Laboratório, quando ele foi feito, já tem um pacto. Aí, quando eu disse que eu não ia cumprir esse pacto, estou apanhando. Então, na verdade, se eu cumprir o pacto, eu apanho. Se eu não cumprir, eu apanho. Não importa. Vai apanhar de qualquer jeito, né? Então, a gente agora, para esse novo prédio, vai ter parâmetros mais objetivos, né? Então, esse laboratório, acho que o principal parâmetro que a professora Denise, eu estou respondendo por ela, né? Ela determinou agora é o seguinte: porque os laboratórios, eles nascem quase que com uma combustão espontânea, né? Eles nascem, né, assim, do nada, os laboratórios. Mas agora, o laboratório vai para cá, um laboratório, está previsto no PPC, você tem os equipamentos, você tem os insumos para manter os equipamentos, senão o laboratório não sai mais. Vai ter que ir para um lugar onde já tem a infraestrutura, tem que aglutinar em outro laboratório existente, porque cada profissional quer seu espaço próprio, a gente entende isso, né, as dinâmicas políticas internas. E assim, só para também, acho que uma contribuição importante, é a seguinte: são as mesmas pessoas. O Vitor testemunhou aí, o Vitor, que hoje é o nosso superintendente de infraestrutura, era coordenador da área de manutenção predial durante todos esses anos. Então, assim, a professora Denise não é da área da engenharia civil, né? Ela é formada em matemática, né? Agora com doutorado em geofísica, né? Então, houve da parte dela e de todos os entes, todos os agentes, acho que muita humildade, muita perseverança, de estudar, de ir atrás de soluções. Acho que é importante dizer isso, né? Não houve uma reformulação das pessoas, né? O que houve foi realmente uma vontade de acertar, né? E em meio a muita desconfiança, muitas pessoas não quiseram participar no primeiro momento. Isso não vai dar certo, né? Mas aí pessoas como, vou citar de novo o Vitor, né? Mas o nome do Vitor, o diretor de obras e outros, que acreditaram, né? E agora é uma engrenagem, né? Você vai ganhando credibilidade, né? À medida que você vai entregando os projetos, vai ganhando credibilidade, você vai aglutinando outras pessoas, aí eu creio que é um caminho que eu espero que a gente tenha orçamento, viu, para conseguir, né? E vou falar a última coisa que eu falei para o meu diretor de orçamento: eu quero um ano, só uma chance, um ano de orçamento, meu orçamento igual, sem o aluguel, porque se eles me cortarem o aluguel, eu cortei só para sobreviver, né? Então eu estou torcendo por isso. Estão dizendo aí que vai ser o mesmo, será? O tempo vai dizer, né? Obrigado.